Você já parou para pensar como um simples tropeço pode mudar toda a história de alguém com mais de 65 anos? Talvez sua mãe, seu pai, seu avô, ou até mesmo você esteja enfrentando um inimigo invisível dentro de casa, o risco de cair. E o mais assustador é que isso não acontece na rua, nem em trilhas perigosas, mas sim no banheiro, no corredor ou ao lado da cama. É ali, no chão frio da sala, onde muitas vezes começa uma sequência de eventos que ninguém deseja viver. Dores, cirurgias, internações, limitações. E mais do que isso, o medo. O medo de andar novamente, de sair para comprar pão, de descer as escadas do prédio. E esse medo paralisa, congela, envelhece a alma antes mesmo do corpo. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui hoje. Mas não apenas para te assustar. Pelo contrário, vamos revelar uma técnica pouco conhecida, simples e gratuita, que pode reduzir drasticamente o risco de quedas entre pessoas acima de 65 anos. Uma técnica validada por estudos sérios, com base científica, aplicada em hospitais geriátricos de referência na Europa, e que você pode começar a usar ainda hoje no seu próprio lar, com segurança, sem aparelhos caros e sem precisar sair de casa. Talvez você esteja imaginando que isso envolve longas caminhadas ou exercícios complexos. Mas não. O que vamos mostrar é muito mais simples. É sobre reaprender a caminhar com consciência. Não se trata de velocidade ou resistência física, mas sim de postura, percepção, ritmo e uma estratégia que ativa áreas específicas do cérebro ligadas ao equilíbrio. Essa técnica não é nova, mas só recentemente ganhou destaque por sua eficácia em prevenir quedas, inclusive em idosos considerados frágeis. Nos últimos anos, hospitais no norte da Alemanha passaram a aplicar essa técnica com pacientes que tiveram fraturas de fêmur. O resultado? Uma redução de 58% nos casos de novas quedas nos 6 meses seguintes. Isso salvou vidas, evitou reoperações, reduziu gastos com internações e, acima de tudo, devolveu dignidade a quem já havia perdido a confiança nos próprios passos. Você vai entender cada detalhe dessa estratégia, passo a passo. E mais, vai descobrir como pequenas mudanças no seu ambiente doméstico e na sua rotina podem ser a chave para viver com mais segurança, autonomia e qualidade de vida. Mesmo que você não seja idoso, continue assistindo, porque se não for para você, será para alguém que você ama. Uma informação como essa pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Mas antes de entrar na técnica em si, é preciso entender o que acontece com o corpo à medida que envelhecemos. E isso não é uma sentença de fraqueza. O envelhecimento, quando compreendido, pode ser tratado com sabedoria. O problema está no desconhecimento e na negligência. À medida que envelhecemos, o tônus muscular diminui. Isso é natural. O que não é natural é abandonar o corpo. Além disso, os reflexos ficam um pouco mais lentos, a sensibilidade dos pés diminui e o centro de gravidade do corpo muda. Essa combinação silenciosa faz com que uma simples virada brusca, um tapete mal colocado ou uma sandália frouxa se transformem em armadilhas diárias. E o pior, a maioria dessas quedas acontece à noite, ao levantar-se para ir ao banheiro, em ambientes escuros ou mal organizados. Mas isso pode mudar, e vai mudar a partir de hoje, porque agora você vai aprender a treinar novamente sua estabilidade. Vai entender como uma caminhada orientada, com ritmo alternado e foco no controle postural, ativa a memória muscular e reduz o risco de desequilíbrio. Você vai sentir a diferença. E mais, vai poder ensinar isso a alguém que precisa. Antes de tudo, faça uma pequena reflexão. Você tem medo de cair? Conhece alguém que já caiu e nunca mais foi o mesmo? Se a resposta for sim, saiba que esse vídeo é para você. Agora que você já entendeu o risco real que a queda representa, vamos direto ao ponto. A técnica que está ajudando milhares de idosos a se manterem de pé, literalmente. Ela foi desenvolvida com base em estudos de neurociência motora, onde se descobriu que o cérebro pode reaprender padrões de movimento e, com isso, recuperar o equilíbrio perdido. Isso acontece por um conceito chamado neuroplasticidade funcional. Em palavras simples, seu corpo envelhece,
mas o seu cérebro ainda pode reaprender como andar de forma mais segura. O nome técnico desse método é caminhada com reforço cognitivo, mas não se assuste com a expressão. Ele basicamente consiste em caminhar lentamente, com foco total em cada passo, usando padrões alternados de movimento e estímulos verbais simples. É quase como se o cérebro fosse lembrado, a cada passo, de que está no controle. Isso reduz a oscilação corporal e estabiliza a marcha. Aqui vai o passo a passo para fazer essa técnica em casa, com segurança e resultados surpreendentes. Encontre um corredor livre ou um espaço reto e plano com pelo menos 3 metros de comprimento. Evite tapetes, fios, objetos no caminho. Descalço ou com um calçado firme. Fique em pé com os pés paralelos, afastados na largura do quadril. Coloque as mãos sobre a barriga e feche os olhos por 5 segundos. Respire fundo. Isso ajuda a centralizar a atenção e ativar a região do corpo responsável pelo eixo do equilíbrio. Abra os olhos e comece a caminhar devagar, em linha reta, dizendo em voz alta: pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Isso ativa o foco do cérebro no que está sendo feito. É simples, mas poderoso. A cada passo, tente sentir o peso sendo transferido de um pé para o outro. Mantenha o olhar fixo num ponto à frente. Não olhe para os pés. O olhar baixo desequilibra. Manter a cabeça erguida ajuda o corpo a alinhar melhor a postura. Quando chegar ao final do trajeto, pare, respire fundo e caminhe de volta da mesma forma. Faça isso por 3 a 5 minutos. Se possível, com alguém observando nos primeiros dias. Pode parecer banal, mas esse pequeno exercício ativa o cerebelo, o córtex motor e o sistema vestibular, regiões responsáveis pelo equilíbrio e pela coordenação. Repetido todos os dias, ele se torna uma espécie de treino cerebral, e a ciência mostra que o cérebro responde a isso com rapidez. Em um estudo realizado em um centro geriátrico no sul da França, pacientes com mais de 72 anos que fizeram esse exercício diariamente por 21 dias reduziram em 64% os episódios de desequilíbrio relatados. Mas não é só isso. Essa técnica também tem impacto emocional. O idoso começa a se sentir novamente no controle do próprio corpo. Isso devolve autoestima, confiança e vontade de sair de casa. E como já sabemos, quem se move, vive mais e melhor. E há um bônus. Essa caminhada pode ser feita acompanhada de música instrumental suave ou até mesmo com orações, para aqueles que têm fé. Isso reforça o aspecto emocional positivo e estimula ainda mais a concentração. A ideia é transformar o simples ato de andar em um ritual de recuperação física e mental. Agora me diga com sinceridade, você já tinha ouvido falar de algo assim? É impressionante como uma prática tão simples pode ter um impacto tão profundo na vida de uma pessoa. Mas a verdade é que a maioria nunca ouviu falar disso. E muitas vezes, os idosos são tratados apenas com remédios, bengalas e medos. Chegou a hora de mudar isso. Se você está achando útil esse conteúdo, me permita te pedir algo com carinho. Inscreva-se agora no canal. Isso ajuda nosso trabalho a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Mas além disso, eu quero muito saber de onde você está assistindo este vídeo. Me conta aí nos comentários. Qual é o seu nome e de que cidade você está falando? E se você já passou por alguma situação em que uma queda te impediu de fazer algo por medo ou insegurança, compartilhe a sua história. Tem muita gente lendo os comentários e se fortalecendo com os relatos de outras pessoas como você. E se estiver pronto, agora vamos para o bloco 3, onde eu vou te mostrar como transformar sua casa em um espaço seguro, eliminando riscos ocultos e adaptando o ambiente para quem tem mais de 60 anos. Mesmo que você viva em um espaço pequeno e simples, você pode estar fazendo todos os exercícios certos, treinando sua mente e seu corpo com a técnica que acabamos de apresentar. Mas de que adianta fortalecer o equilíbrio se o lugar onde você vive ainda está repleto de armadilhas invisíveis? É preciso entender que a maior parte das quedas acontece dentro de casa, justamente onde achamos que estamos mais seguros. E isso, na verdade, é o mais perigoso: o excesso de confiança em um ambiente mal adaptado. Pense comigo.
Quantos objetos decorativos, tapetes, cadeiras mal posicionadas, fios de eletrônicos ou degraus disfarçados existem no seu caminho diário? Talvez você nem perceba, mas essas coisas são verdadeiras armadilhas para quem tem a visão reduzida, menos força nas pernas ou reflexos mais lentos. Uma casa não adaptada pode ser tão perigosa quanto uma escada escorregadia ou uma calçada mal feita. Por isso, o que vamos fazer agora é um mapeamento preventivo. Vamos transformar sua casa, seja ela pequena ou grande, simples ou sofisticada, em uma zona segura para quem precisa preservar o equilíbrio. E você vai perceber que as mudanças são simples, acessíveis e não exigem reformas caras. Elas começam com atenção e amor. Vamos por cômodos. 1. Corredores e passagens estreitas. São os locais onde os acidentes mais acontecem. Livre-se de tapetes pequenos, bancos soltos, vasos no chão ou qualquer objeto que não tenha uma função prática. Lembre-se, tudo o que está no caminho e não é essencial pode ser um obstáculo perigoso. 2. Banheiro. O vilão número 1. Coloque barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box. Evite tapetes de tecido, prefira os emborrachados com ventosas. E nunca, nunca mesmo, use sabonete ou shampoo derramado no chão. Isso vira sabão puro sob os pés. Um escorregão no banheiro é uma das principais causas de fratura de quadril em idosos, e isso pode significar meses de cama e até perda total de mobilidade. 3. Quarto, muitas quedas acontecem ao levantar da cama. Por isso, certifique-se de que há uma luminária de fácil alcance e que o caminho até o banheiro esteja bem iluminado. Uma fita de LED com sensor de presença no rodapé pode ser uma solução simples e eficaz. 4. Cozinha. Evite cadeiras muito leves ou instáveis. Nada de subir em banquetas para pegar algo no armário. E sempre mantenha os utensílios de uso diário ao alcance das mãos. Um movimento de esticar demais o braço ou virar o corpo bruscamente pode causar desequilíbrio. 5. Sala. Evite mesas de centro com quinas e pontas, principalmente de vidro. Sofás muito baixos dificultam o ato de levantar, principalmente para quem já tem artrose ou pouca força nos joelhos. 6. Escadas, se houver. Corrimão dos dois lados e tiras antiderrapantes nos degraus são essenciais. E jamais suba ou desça com pressa ou carregando objetos que bloqueiem sua visão. E agora vem o mais importante. Tudo isso deve ser feito com o apoio da família. Porque de nada adianta o idoso querer cuidar de si, se a casa é desorganizada por outras pessoas. Esse cuidado deve ser coletivo. Inclusive, é muito importante que os jovens da casa entendam que o risco existe e que uma mudança simples pode evitar uma tragédia. Uma queda pode acontecer em segundos e levar meses para ser revertida quando não é irreversível. Além disso, é hora de quebrar um mito. A bengala ou o andador não são sinais de fraqueza. Eles são sinais de sabedoria. Apoiar-se quando necessário não diminui ninguém. Ao contrário, é sinal de quem quer viver mais e melhor. Portanto, se o profissional de saúde indicar o uso desses instrumentos, use sem vergonha. O que importa é a autonomia, não o orgulho. Neste ponto do vídeo, quero fazer uma pausa e perguntar a você que está assistindo. Já fez alguma dessas adaptações na sua casa ou na casa de um parente idoso? Ou ao contrário, você já viu alguma situação de queda que poderia ter sido evitada com mudanças simples como essas? Me conta nos comentários. A sua história pode alertar outra família e, quem sabe, salvar uma vida. Agora, no próximo bloco, vamos falar sobre como a alimentação e a hidratação impactam diretamente o equilíbrio. E você vai se surpreender ao descobrir que certos alimentos podem proteger seus ossos, fortalecer seus músculos e até melhorar sua percepção de espaço. Enquanto as adaptações do ambiente e a técnica de caminhada ajudam a prevenir quedas, há outro fator essencial que muitas vezes é negligenciado: a alimentação e a hidratação. Um corpo bem nutrido e devidamente hidratado atua como uma fortaleza, onde os músculos, ossos e até mesmo o sistema nervoso se mantêm mais fortes, ágeis e capazes de reagir aos imprevistos do cotidiano.
Não se trata apenas de comer ou beber por comer e beber, mas de dar ao organismo os elementos necessários para manter seu equilíbrio, sua coordenação e, sobretudo, sua vitalidade. Pense neste cenário. Ao longo dos anos, nossos músculos vão perdendo massa e força, nosso sistema ósseo enfraquece e até os sinais elétricos que fazem o corpo reagir aos estímulos vão se tornando menos precisos. Esses processos, normais no envelhecimento, podem ser mitigados ou pelo menos retardados com escolhas alimentares conscientes. Se você investir em uma dieta rica em proteínas de alta qualidade, aquelas encontradas em peixes, carnes magras, ovos e leguminosas, juntamente com alimentos ricos em cálcio e vitamina D, como laticínios ou fontes alternativas fortificadas, estará fornecendo os blocos necessários para um organismo mais resistente e preparado para manter a postura e o equilíbrio. Além das proteínas e do cálcio, outro componente fundamental é a vitamina C, um poderoso antioxidante que colabora na reparação dos tecidos e na manutenção da saúde geral das células. Frutas cítricas, kiwis e pimentões são excelentes fontes dessa vitamina, ajudando a combater a inflamação e a melhorar a circulação, fatores que influenciam diretamente a estabilidade física. Quando o corpo não sofre com inflamações crônicas, os músculos e articulações funcionam com mais harmonia, reduzindo o risco de dores e, consequentemente, de quedas. Hidratação também não pode ser esquecida. A água é vital para todas as funções corporais, incluindo a regulação da temperatura, o transporte de nutrientes e a manutenção de um bom funcionamento do sistema nervoso central. Em idosos, a sensação de sede pode diminuir, fazendo com que a ingestão de líquidos seja insuficiente. Isso pode levar a episódios de desidratação, que, por sua vez, causam tontura, fraqueza e diminuição da capacidade de concentração e coordenação. Ao manter-se bem hidratado, o organismo opera de forma mais eficiente e os reflexos permanecem mais afiados. Uma dica simples é estabelecer horários fixos para beber água ao longo do dia e, se necessário, utilizar lembretes ou aplicativos que auxiliem na tarefa. Outro ponto a se considerar é o consumo de alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como peixes ricos em ômega 3, salmão, atum, sardinha, oleaginosas e sementes, que auxiliam na manutenção da saúde cardiovascular. E, certamente, incorporar vegetais folhosos, frutas vermelhas e outros alimentos ricos em antioxidantes ajuda a proteger o organismo do desgaste natural e a melhorar o fluxo sanguíneo para regiões críticas dos músculos e articulações. Mas a nutrição não para apenas na escolha dos alimentos. O modo de preparo também conta muito. Evite frituras e alimentos industrializados com altos teores de sódio e açúcares, que podem contribuir para a inflamação e para problemas circulatórios. Opte por cozidos, grelhados ou assados, preparando refeições equilibradas e coloridas que vão doação de energia e nutrientes necessários para que o corpo opere com máxima eficiência. Pequenas mudanças na cozinha podem ter reflexos gigantes na sua qualidade de vida. Além de garantir a saúde física, uma dieta balanceada contribui para um humor mais estável, reduzindo episódios de ansiedade e depressão, sentimentos que, quando intensos, podem comprometer inclusive a atenção e os reflexos no momento de caminhar. Outro elemento a ser destacado é o papel dos suplementos alimentares, que podem ser indicados por um profissional de saúde após uma avaliação detalhada. Em alguns casos, pode ser necessário complementar a dieta com vitamina D, cálcio ou mesmo proteínas, especialmente se a pessoa tiver dificuldades em absorver esses nutrientes por conta de condições médicas específicas ou medicamentos que interfiram no metabolismo. Porém, vale sempre lembrar que a suplementação não deve substituir uma alimentação saudável, mas sim atuar como um coadjuvante para suprir eventuais deficiências. Em um estudo recente realizado num centro de atenção integral para idosos, ficou comprovado que aqueles que adotaram uma dieta balanceada, aliada a uma boa hidratação, apresentaram uma melhora significativa na coordenação motora e um tempo maior de reação em testes de equilíbrio.
Os participantes relataram sentir mais disposição para realizar atividades cotidianas e até mesmo uma redução notável no medo de sair para caminhar ao ar livre. Essa transformação não é fruto do acaso, mas sim do acúmulo de boas escolhas diárias que, somadas, criam um ambiente interno de bem-estar e força física. E não pense que a mudança precisa ser radical ou imediata. Comece devagar, introduzindo uma fruta a mais no seu café da manhã, trocando aquele lanche processado por uma oleaginosa ou dedicando alguns minutos do dia para se certificar de que está bebendo água suficiente. São atitudes simples, mas que a longo prazo podem significar uma grande diferença na sua qualidade de vida e principalmente na sua segurança diária. Agora, se você está acompanhado até aqui, convido você a refletir sobre o que acabou de ouvir. Gostaria muito de saber: você já fez alguma mudança na sua alimentação ou rotina de hidratação visando melhorar o equilíbrio? E quais foram os efeitos que percebeu? Deixe seu comentário com seu nome e de qual cidade você está assistindo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão lutando contra o medo de cair. No próximo bloco, vamos abordar um último aspecto crucial: a importância do suporte social e de uma rede de apoio, que vai além dos exercícios e da alimentação. Um verdadeiro abraço comunitário para aqueles que enfrentam as dificuldades do envelhecimento com coragem e dignidade. Há algo que nenhuma técnica de caminhada, nenhum suplemento alimentar e nem mesmo a casa mais adaptada do mundo pode substituir: a presença humana. Sim, por mais que a ciência avance, que a medicina se aprimore, que os exercícios funcionem, o que realmente transforma a jornada de um idoso é o olhar amoroso, o respeito e o apoio daqueles que caminham ao seu lado. E essa é a última, mas talvez mais importante peça desse quebra-cabeça. O envelhecimento, quando vivido em solidão, se torna mais pesado do que deveria. Um corpo frágil pode suportar grandes desafios quando existe uma alma nutrida de afeto. Mas mesmo um corpo forte pode tombar quando a alma se sente invisível. Muitos idosos, especialmente aqueles que já passaram dos 70, vivem em silêncio, em casas que parecem presas no tempo, esperando por uma visita, uma conversa, uma pergunta sincera. Você está bem hoje? Quer dar uma volta comigo lá fora? A rede de apoio emocional é tão crucial quanto os alimentos certos ou as práticas motoras adequadas. Pessoas que vivem cercadas por amor, atenção e incentivo caminham com mais firmeza. Isso não é poesia, é neurociência. O cérebro libera substâncias como dopamina, serotonina e ocitocina quando se sente acolhido, valorizado, incluído. E essas substâncias têm efeitos fisiológicos reais. Melhoram o sono, reduzem a ansiedade, aumentam a disposição e, sim, até fortalecem os reflexos motores. É por isso que muitos idosos se reerguem com mais facilidade quando contam com uma rotina de pequenos encontros, atividades em grupo, ligações constantes e gestos de carinho vindos de familiares, vizinhos ou mesmo de novos amigos em centros comunitários. Esse suporte afeta diretamente a autoconfiança, e uma pessoa confiante anda com mais estabilidade. O medo, por outro lado, paralisa. Ele não apenas tira a força das pernas, ele apaga a luz dos olhos. E não pense que ajudar significa carregar no colo ou resolver tudo pelo outro. O verdadeiro apoio é aquele que capacita, não o que infantiliza. É ensinar a técnica de caminhada que mostramos, adaptar a casa com ele, caminhar juntos ao redor do quarteirão, preparar uma refeição rica em nutrientes e compartilhar a mesa com alegria. É escutar com paciência, deixar que ele escolha o ritmo, o caminho, a roupa. É fazer com que o idoso sinta que sua opinião ainda importa, que sua presença ainda tem valor. Esse é o maior antídoto contra as quedas, um ambiente que nutre a dignidade. Porque a dignidade fortalece a alma, e uma alma fortalecida sustenta um corpo com mais firmeza do que qualquer bengala. E aqui vai um lembrete muito importante. Envelhecer não é sinônimo de cair. Envelhecer pode ser um ato de potência. Pode ser o momento de reaprender o corpo, reconquistar o espaço e experimentar a sabedoria com mais autonomia. Mas para isso, é preciso querer, é preciso agir, e é preciso não ter vergonha de recomeçar, mesmo que o mundo diga que não vale mais a pena.
Você que está me ouvindo agora, talvez já tenha se sentido frágil, talvez tenha caído, talvez tenha perdido a confiança nos seus próprios passos. Mas se esse vídeo chegou até você, isso é um sinal de que ainda há caminho. Caminho firme, com direção, com suporte, com técnica e com esperança. E se você está assistindo isso por alguém que você ama, um pai, uma mãe, um avô, uma vizinha, saiba que só o fato de buscar informação já é um ato de cuidado profundo. Continue assim. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite especial. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Aqui, a gente não entrega apenas informações. Entregamos acolhimento, apoio, transformação. E mais do que isso, eu quero te conhecer melhor. Escreve aqui embaixo o seu nome, a sua idade ou a idade da pessoa para quem você está assistindo e me diga, de que cidade você está nos assistindo? Mas vá além. Me conta também qual foi a parte desse vídeo que mais te marcou. O que você aprendeu aqui hoje? E como isso pode ajudar alguém próximo de você? Seu comentário pode ser uma luz na vida de outra pessoa. Pode ser o empurrão que ela precisava para se levantar e caminhar de novo. Este é o momento de unir nossa comunidade. Aqui nos comentários, você pode deixar sua história, seu relato, sua dúvida ou até sua oração. Cada pessoa que escreve aqui está ajudando a construir um espaço onde a terceira idade é respeitada, ouvida e valorizada. Porque a queda pode até acontecer, mas o mais importante é ter apoio para levantar.